Sejam todos muito bem-vindos a mais um Entardecer Espírita. Eu sou Aníbal Buquerque e o tema de hoje é como perdoar ou amar alguém que me faz tão mal. É um tema interessante porque a gente lida diariamente com esse tipo de coisa, sobre o perdão e a sua importância. O quanto Jesus deu relevância a essa temática que é de difícil trato. Não é fácil perdoar alguém que nos traz. Mas uma coisa que eu gosto muito na doutrina espírita é que não há hipocrisia. E a outra coisa também é que ela traz uma fé raciocinada, ela traz esclarecimentos, inclusive científicos, devido ao seu tripé. O tripé da ciência, da filosofia e da religião no caráter moral. Não dogmático, não ritualista, nada disso, mas no caráter que nos aproxima de Deus. E o nosso tema de hoje, eu vou abordar alguns pontos, alguns aspectos apresentados por Allan Kardec no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. A abordagem que a doutrina apresenta, que os espíritos apresentam, os comentários que Kardec vai nos apresentar, para a minha pessoa são incríveis, são fenomenais no sentido deles trazerem com clareza aspectos que nós sentimos, que não posso tratar de uma forma diferente aquele que só me faz mal, que me trata mal diante de alguém a que eu amo, que me faz bem, que se relaciona bem comigo. Mas é importante trazer alguns pontos, porque Jesus, quando veio trazer a sua mensagem, ele trouxe um ensinamento ao qual ele não poderia, ou ele não podia, devido à nossa compreensão na época, ele não podia detalhar tanto. Tanto é que ele promete um consolador para o futuro, época em que a humanidade estaria mais madura e poderia destrinchar mais. Mas a sua vinda, a sua chegada foi marcante, né? Foi marcante. Então, Kardec começa com o primeiro tópico que ele vai trazer nos primeiros itens, ele chama de retribuir o mal com o bem. Inclusive hoje, no meu Instagram, eu fiz uma postagem de Paramahansa Yogananda que aborda isso também. Aborda essa coisa do perdão, essa coisa de não guardar mágoa, de não levar o sentimento de raiva para o outro. Então Kardec, já no item 1, ele vai trazer duas passagens, né, de Mateus, duas passagens de Mateus, mas eu vou me referir a uma, que Mateus registrou o ensinamento de Jesus, quando ele disse o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e ora pelos que te perseguem e caluniam. Com certeza, eu me questionei já muito sobre isso. Como é que eu posso orar pelo que me persegue, pelo que me calunia? Como é que eu posso fazer o bem a quem me odeia? Não é fácil. Isso é extremamente difícil. Mas tem um outro ponto que Jesus diz assim: é muito fácil amar quem lhe ama. Eu quero ver é você amar quem não te faz bem. Porque que recompensa há em amar só quem te ama? Então isso é interessante porque faz um jogo de palavras e de sentimentos e de emoções para que a gente possa pensar, refletir, amadurecer. E aí continua, deixa eu ver aqui o item 2, que está contido em Lucas, mais ou menos nesse mesmo raciocínio, quando ele diz assim: se você somente amar aqueles que te amam, que mérito você terá, uma vez que até as pessoas de má vida também amam o que os amam, né? E aí continua ele: se o bem somente o fizer ao que te fazem bem. É um jogo de ensinamento, de palavra, de posicionamento, que faz com que a gente fique titubeando, né? O que é que eu vou fazer? Então, ele diz assim: fazei o bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Eu destaquei isso porque eu acho fantástico. Porque se na doutrina espírita tem como máxima, fora da caridade não há salvação,
Que nós façamos caridade sem esperar nada em troca, sem esperar o reconhecimento do outro, porque às vezes o outro não lhe reconhece. O outro, você leva amor, o outro pode ser grosseiro, agressivo, porque é só isso que ele recebeu da vida, é isso que ele sabe dar. Então, a gente precisa fazer o bem porque quer fazer o bem. A Lília comenta assim, porque diante de uma maldade a gente tende a se defender. Difícil pensar em amar os opositores. Concordo com você, Lília. E a gente vai ver alguns posicionamentos que a doutrina vai nos trazer com muita clareza, com muito discernimento, que provavelmente traga um alento e um conforto para os nossos corações. Né? Então, fazei o bem a todos e você tem que auxiliar sem esperar coisa alguma, sem esperar nada em troca. Isso está em Mateus também. Então, olha que legal. Aí aqui já começa Kardec a trazer a sua interpretação baseado nas mensagens que ele recebia, baseado nas suas ponderações, nas suas inspirações, né, nas suas meditações, bem como também, se houvesse algum ponto, algum aspecto incorreto, ele seria corrigido. Então, olha que lindo quando ele diz assim, se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Durma com essa, né? Durma com essa. Como é que eu vou, se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. É uma verdade. Então aguarda mais um pouco. Se você já é um conhecedor do que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, e aqui no capítulo 12, você já sabe a resposta. Mas muitos de nós ainda não entendemos. A Lília fala assim, eita, pois é. A posse de tal virtude, continua Kardec, representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Porque às vezes eu fui machucado, mas o que me machucou, o que está me machucando ainda é o meu orgulho. Às vezes o que está me ferindo é o meu egoísmo. Eu não quero dar o braço a torcer, eu não quero voltar atrás, eu não quero dar a oportunidade do outro achar que eu sou mais fraco. Então, muitas vezes, a falta do perdão, muitas vezes, estou dizendo que são todas as vezes, se dá pelo meu orgulho, o orgulho ferido. Quantas vezes pelo orgulho ferido já se matou o outro para se vingar? Quantos obsessores fazem isso? Né? A Marta Carvalho comenta assim, Aníbal e Lília, realmente dói muito amar o inimigo, ainda não consigo. Eu compreendo, minha irmã, isso. Mas estou exercitando, isso é fantástico. Meus pensamentos e sentimentos para não me machucar além da conta. Verdade. Porque o primeiro a se machucar sou eu. Quando eu estou com raiva, com orgulho ferido, todo aquele sentimento que eu exalo, eu estou me alimentando. Primeiro a receber o subproduto dessa raiva, desse sentimento de indignação, esse sentimento de não concordância, eu sou o primeiro a receber no meu organismo, que causa muita doença. Mas olha que legal que Kardec traz. Há, geralmente, equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. Opa! Já parece que está começando a abrir alguma coisa de diferente. Vamos ver o que pode ser. Então Kardec fala assim, não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou a um amigo. Olha que beleza isso, que profundidade. Sem hipocrisia, sem obrigatoriedade, porque é uma coisa de sentimento, de emoção, de razão. Olha que incrível isso. Continua Kardec falando assim, a ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Então, como é que eu posso ter ternura por uma pessoa que deseja o meu mal? Ninguém
pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-se que ela é capaz de abusar dessa atitude, dessa amizade, dessa confiança. E aí eu entro pelo cano. Ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Olha quanta coisa linda a espiritualidade, por meio de Kardec, está expressando algo que é verdadeiro. Aqui não tem, como eu disse, não tem hipocrisia, não tem falsidade, não tem obrigatoriedade, tem razão, tem ciência. A gente vai ver já a ciência aqui. Tem sentimento, tem emoção. Mas, Aníbal, então o que é que eu devo fazer para aceitar aquele irmão? Ele é um irmão. Perdoar, amar. Porque você jogou essa pergunta, como amar, como perdoar ou amar aquele que me quer o mal. O que eu trouxe é o que os Espíritos nos ensinam, e eu jogo uma pergunta provocativa para que a gente leve ao nosso pensamento. Então Kardec vai dizendo assim, a diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias, ou seja, aquele que gosta de mim, aquele que não gosta, aquele que me faz o bem, aquele que não me faz o bem, né? Então, a diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física. Opa, olha aí a ciência. A de assimilação e a de repulsão de fluidos. Cara, gente, isso é fantástico, isso é libertador, isso é esclarecedor, isso é confortante. Porque talvez muitos de nós nos angustiamos, nos lamuriamos, não nos sentimos bem, porque eu não consigo nutrir um sentimento, um afeto ou uma proximidade de uma pessoa que só me faz o mal. E eu fico pensando nas palavras de Jesus, eu fico pensando nos ensinamentos que ele traz. E eu não consigo dar o primeiro passo, ou aceitar o passo que o outro dê. E aí? Olha que legal, resulta mesmo de uma lei da física, a de assimilação e a de repulsão de fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. Até algumas pessoas mais sensíveis, o sentimento que aquela pessoa exala para mim, chega, me traz um peso, pode me causar doença, ou o que eu sinto por ela também me prejudica. E a primeira coisa que eu preciso fazer é me libertar desse sentimento, porque só me faz mal. Eu tenho que ser o primeiro a me libertar desse sentimento, para que eu não fique tão doente, ou não me sinta tão mal. O pensamento benévolo, olha a lei da física aí funcionando, nos envolve num agradável eflúvio. Gente, duas coisas diferentes que têm as suas reações conforme cada uma delas. Os fluidos são impressionados e eles nos impressionam, nós assimilamos. Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Percebemos isso? Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Provavelmente você, que nesse momento nos assiste, deve estar sentindo um alívio em seu coração. Um alívio até de pensamentos. Como a doutrina é confortadora, é libertadora, como ela nos ajuda a compreender, a bem compreender, e com isso a gente conseguir viver em paz, viver melhor. Então ele fala assim, se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo é apenas por entender-se falsamente que ele manda que se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar. O nosso coração não pode ter o mesmo lugar para uma pessoa que eu gosto, para uma pessoa que eu não gosto.
Os meus braços, os meus olhos, a minha boca, as minhas palavras não são as mesmas para esses dois tipos de situações distintas. Não pode ser a mesma. Continua ele. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos servirmos do mesmo termo para exprimir matizes diversas de um sentimento, amor, a razão cabe estabelecer a diferença conforme cada caso. Olha que legal. Isso é ciência, isso é física, isso é razão. Amar os inimigos, continua Kardec, não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de um modo muito diferente do seu bater ao contato de um amigo. Algumas pessoas vão olha que interessante isso. Provavelmente alguns de nós que podemos nutrir uma raiva de alguém ou não ter um sentimento bom, quando fala o nome dessa pessoa, a gente já saliva, dá uma taquicardia, já fica nervoso. Se a gente cruza com essa pessoa, enxerga, vê essa pessoa, alguns podem até sentir dor de barriga. O coração fica mil, a pessoa não sabe como fazer, como agir. Outras vezes até volta, dá meia volta e volta por onde vinha, né? Olha aí que a Marta Carvalho está trazendo. Se priorizarmos olhar para tudo com mais amor, observaríamos menos o mal no outro, mas ainda achamos os que têm esse comportamento perante a vida pessoas boas. É interessante seu comentário, Marta. E aí, eu gostaria que, não sei se você viu, semana passada e retrasada, em 2 episódios, eu falei sobre a indulgência. É para que a gente não veja o mal. Aqui a gente já está falando outra coisa que Kardec está nos trazendo, que os espíritos nos trazem. É aquela pessoa que nos faz mal. Aquela pessoa que não quer o nosso bem, que não quer a nossa felicidade. É aquela pessoa que eu não consigo ter um relacionamento saudável. Aí já não é indulgência. Aí já é outra coisa, porque aquela pessoa me maltrata. Mas é legal o seu comentário. É muito bom essa sua observação. E aí eu sugiro aqueles que não viram, semana retrasada e semana passada, eu abordei sobre a indulgência, que vem do capítulo 10, se eu não me engano, né? Bem-aventurados que são misericordiosos. Então continua Kardec assim, amar os inimigos, portanto, não é ter-lhes uma afeição que não está na natureza, que não é natural, não é forçar a barra. Então eu gosto disso porque não tem hipocrisia, não adianta forçar a barra. Visto que o contato de um inimigo, estou repetindo para frisar, nos faz bater o coração de um modo muito diverso do seu bater ao contato de um inimigo. A Lilian Furtado fala assim, a pessoa que deliberadamente faz o mal, por isso é tão difícil. E não é só fazer o mal aos outros, não, faz muito para a gente mesmo, né? Ou para quem a gente gosta. É disso que Kardec está falando. E aí olha que interessante. Amar os inimigos é não, aí eu acho lindo isso, é não lhes guardar ódio. Aí sim. Porque se eu guardo ódio, eu estou me igualando a ele. Aí eu não estou conseguindo ser espírita. Amar um cristão. Tudo bem que eu tenho um sentimento que não é bom, mas por que eu preciso odiá-lo? Aí já é diferente. Nem ter desejo de vingança. Eu ainda não o perdoei, né? Ou eu ainda não tenho um sentimento tão bom, mas eu não guardo ódio, eu não desejo vingança, tá certo? É perdoar-lhes. E esse perdão eu não preciso falar com ele. Eu não preciso falar com ele. Sem pensamentos ocultos e sem condições. E sem condições. O mal que nos causa. Tá certo? Então, eu não posso ficar... Assim, eu posso até não expressar, eu posso até não falar porque eu tenho vergonha, porque eu sou espírita, eu não posso, mas em pensamento eu estou fazendo isso. Não, nem em pensamento. Eu tenho que me libertar, porque se eu estiver tendo ódio, desejo de vingança, eu estou me contaminando. Aí eu não estou sendo indulgente com ele.
igual como foi trazido pela Marta. Aí eu não estou sendo indulgente com ele. O mal que nos causa é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Ou seja, se aparecer uma oportunidade de eu me reconciliar com ele ou dele se reconciliar comigo, a gente se reconciliar. A Grace fala assim, o primeiro passo é não guardar ódio. Exatamente. Outras experiências de vida virão para amar verdadeiramente com proximidade. Pronto! A doutrina espírita, por ela ser reencarnacionista, às vezes, o que é uma existência diante de milhares, milhões, não é nada, é uma gota no oceano. É uma estrela perdida no universo. Deus vai me encontrar, se eu não conseguir nessa existência, Deus vai me dar novas oportunidades da gente conviver e se reconciliar. Fica tranquilo que isso vai acontecer. Então continua Kardec falando o seguinte, é desejar-lhe o bem e não o mal. Não odiar, não querer se vingar, não nutrir pensamentos ocultos e sem condições para que ele, com relação a ele, se houver oportunidade de reconciliar, não colocar obstáculos, desejar-lhe o bem e não o mal, não ficar feliz quando alguma coisa de ruim acontece a ele. E aí, às vezes, eu gosto sempre de dizer, o Osni fala assim, e os grilhões entre os dois não se rompem, né, amigo? Não se rompem. E aí Deus vai encontrar outras formas da gente se vir junto. A gente era companheiro de trabalho, mas agora a gente vem na mesma família. Não importa, né? Os grilhões precisam ser rompidos. Tem gente que fala assim, fica feliz quando acontece alguma coisa ruim, diz assim, eita, Deus é muito bom, aqui se faz, aqui se paga. O mal que ele causou, ele agora está sentindo. Eu estou muito feliz. Que felicidade é essa, gente? Aí eu preciso ser indulgente. Aí eu preciso ser benevolente. Porque é um irmão que está colhendo o que ele plantou, ainda com as suas imperfeições. Essa passagem, gente, esse capítulo, ele é magnífico, porque ele nos traz um consolo, um conforto, uma libertação, no meu ponto de vista. Para mim, ele é fantástico. Vamos já concluindo, eu sei que eu comecei um pouquinho mais tarde, eu estou aqui no JEP, porque agora às 6 horas eu vou dar aula de curso de educação mediúnica, então tive que deixar a esposa no grupo de meditação, chegando aqui tive que arrumar o lugar, estacionar carro, conseguir uma mesa, uma cadeira, pelo menos uma posição para aparecer o nosso entardecer espírita no local aberto, com barulho de carro, de pessoa, de moto chegando, faz parte, né? Então, olha isso, quando ele fala assim, experimentar júbilo, ou seja, felicidade em vez de pesar. Ver quando as coisas boas acontecem por esse irmão, ficar feliz e não triste porque as coisas boas estão acontecendo a ele. Porque se eu ficar triste, eu estou sendo egoísta. Meu orgulho está se manifestando, se expressando. Eu preciso me libertar, eu ainda não desvencilhei isso dentro de mim. Eu posso até não nutrir o amor por ele como eu nutro por outra pessoa, mas eu não posso desejar o mal, eu não posso ficar feliz quando uma coisa ruim lhe acontece, eu não posso ficar triste quando uma coisa boa lhe acontece, nada, eu tenho que ficar feliz, eu quero que ele fique bem, que ele evolua, que ele se melhore, se ele é o causador, que ele não maltrate mais pessoas. A Marta comenta assim, viver é olhar para frente sem nos petrificar no que nos machuca. Eu estou amando. Hoje vocês estão interagindo muito, com muita coisa boa, com muito conteúdo, porque todos nós temos conhecimento, temos sentimentos, temos conteúdo. Fantástico. Muito agradecido a participação de cada um de vocês. Kardec, eu vou parar aqui, a gente fez o item 1, 2 e 3. Semana que vem eu vou começar o 4. Para finalizar o item 3, Kardec fala assim, eu vou repetir, é experimentar júbilo, felicidade, em vez de pesar, com o bem que venha para ele. A gente quer que ele fique bem, essa é a melhor coisa que acontece. É socorrê-los se apresentar uma ocasião. É igual um médico que no seu juramento ele jura fazer o bem a todos. Aí vamos dizer que vem um inimigo que está doente, que sofreu um acidente, ele é um cirurgião,
E ele tem que fazer uma cirurgia quando ele vê que é a pessoa que ele não gosta, ele vira as costas e não tem ninguém para atender aquela pessoa. Ele não faz isso. Então, eu não posso virar as costas. Se acontecer um momento de ele precisar de um socorro meu, se apresentar a ocasião, que eu o socorra. Ocasião é abster-se quer por palavras, ou seja, não trazer palavras ferinas, quer por palavras, quer por atos, atitudes, ou até por pensamento, tudo que possa prejudicar esse irmão. Gente, isso é doutrina espírita, isso é espiritismo, isso é ser cristão, isso é amor ao próximo, isso é libertador, porque me liberta dessa mácula também. A Marta comenta assim, às vezes acontecem determinadas situações para servir de aprendizado, para eu ajudar, para eu me aproximar, para eu ser testado. É verdade, Marta. E a gente não pode virar as costas. Concluindo, Kardec fala assim, e, finalmente, retribuir-lhe sempre o mal com o bem. Com palavras, com educação, com presteza. Por que eu preciso ser agressivo se ele me dirigir a palavra? Se ele me pedir favor, por que eu fazer com má vontade? Não. Sem a intenção de humilhá-lo. De se achar mais, olha como eu sou evoluído, eu sou um espírito de luz, e você, lá embaixo, você me fere, mas eu sou tão bom que eu vou te ajudar. A gente fica até pior do que ele na ficha, no filme. Não façamos isso. Possamos compreender que não é isso que Jesus nos ensinou. Não é isso que vai nos fazer bem, humilhar o próximo. Não. Não. E por último, a última frase que Kardec fala. Eu falei praticamente o item 3 todo, porque ele é muito bonito. Ele é extenso, ele é bonito, ele é esclarecedor. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento maior. Amai os vossos inimigos. Então, eu acredito que desta forma, amar os inimigos talvez não seja tão difícil. Seja possível eu fazer, é possível você fazer. É possível a gente pensar e mudar o sentimento, o pensamento, as palavras ou atitudes que tenhamos perante alguém que já nos machucou ou que nos machuca. Até orar por esta pessoa. Porque muda a energia interior e essa energia interior também vai para fora, porque eu estou orando por aquela pessoa. Porque se ela me trata mal, ela pode também tratar mal outras pessoas. Ela está adquirindo dívidas. Ela está adquirindo expiações. E isso não é bom para ninguém. Nem para os que já passaram e os que poderão passar. Então que a gente pense sobre isso. Esse conteúdo a gente vai deixar gravado aqui no YouTube, no Instagram, na live, né? Depois no Reels, depois eu vou colocar para o YouTube, para o Spotify, não tão logo como eu sempre faço, porque agora eu vou dar uma aula de educação mediúnica, mas eu espero que esse tema tenha sido proveitoso, a live de hoje, que sirva para a nossa reflexão. Eu sugiro a leitura dos 3 primeiros itens do capítulo 10, não só ele, o capítulo todo, o evangelho todo, é fantástico. Na próxima semana, se Deus quiser, tudo der certo, a gente vai continuar o item 4. Hoje eu falei dos itens 1 e 2, uma pequena parte, e na essência o item 3 com alguns comentários. Desejo muita paz, muita luz, uma semana abençoada, que cada um de nós possa se libertar dos nossos grilhões, das nossas correntes, como o Osnif trouxe aí. E gratidão por tantas colaborações, por tantas contribuições. Vocês enriqueceram muito a live de hoje. Fica com Deus, que assim seja. Amém.